Oi, pessoal. Estamos no Papo Livre de novo, hoje com a Denise do Peama. É um prazer ter você aqui, Denise. Em primeiro lugar, o que significa Peama? Bom, atualmente é o meu sobrenome, né? Você falou Denise do Peama. Eu falei que eu já passei um branquinho no meu RG, colocou lá Denise do Peama. Então, o Peama é um programa de esportes e atividades motoras para pessoas com deficiência, né? O que significa? O que vocês fazem? Então, a gente oferece esporte para pessoas com deficiência. A gente acredita em todas as potencialidades, em todos os níveis de habilidade. Então, tanto que o nosso grupo é formado só por professores. Não é formado por outros profissionais, com todo o respeito que a gente tem por todos os profissionais, mas quando o aluno chega lá, ele vai fazer o esporte. Então, tem que ser específico, né? Eu falo que é até engraçado se perguntar, eu costumo responder assim: a gente ensina a gostar de esporte, a apreciar o esporte e a praticar esporte. Então, o executar, então, cada um no seu tempo, no seu nível de habilidade. Então, eu tenho alunos que fazem ciclismo, por exemplo, que vão andar eternamente de rodinha, por questão de equilíbrio, por alguma questão. Mas ele está andando de bicicleta. É esse olhar que a gente tem. Então, às vezes, a gente pensa o esporte, você fala de ciclismo, uma corrida de ciclismo, você vai fazer uma... A gente faz também, né? Não é competição, é esporte, né? Então, é o prazer de fazer a atividade. Então, a gente já teve um aluno que saiu daqui, um deficiente visual, que foi de Jundiaí a Paraty de bicicleta. Alta performance, porque exigiu muito dele, não era uma competição, mas ele competiu com ele mesmo. Mas ele anda de bicicleta como aquele que anda de rodinha, só dentro do parque da cidade. Está tudo bem, entendeu? É isso que a gente quer passar. Está feliz. E está feliz. Acho que é bom para o psicológico da pessoa, né? Como é que você começou isso? Então, essa história também é muito engraçada. Eu me formei em Educação Física na época que não tinha nem Educação Física adaptada, né, no currículo. Eu fui lá naquele que jogava mais bola do que fazia... do que tinha coisas concretas mesmo, específicas. Aí, eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente em 92. Eu já trabalhava, né? Já trabalhava com natação, né? Professor de Educação Física. Já tinha se formado? Já. E vida de professor, né? Vida de professor é um pouquinho de aula em cada lugar, né? Eu acabei de entrar aqui, a mocinha já falou, você foi minha professora, foi minha da minha mãe. Então, assim, é uma delícia isso para professor, você lembrar, né? A pergunta que não quer calar. Você aprendeu? Aprendi. Então tá bom. É bom quando as pessoas mentem, né? Não, então eu perguntei, você está falando sério? Daí alguém perguntou para mim, mas normalmente são positivas as respostas? Eu falo, o pessoal fala que sim, então eu acredito. Eu não vou aí para tirar. Engana que eu gosto. Né? Qualquer coisa eu chamo a polícia para saber a verdade. Então, eu deixo... Tô fora. Então, aí aconteceu isso e eu fiquei sem... Sofreu um acidente? Sofri um acidente e fiquei um tempo parada, sem trabalhar. Imobilizada, não? Imobilizada. Eu quebrei os 2 fêmurs. Foi bem grandinho, assim, eu fiquei um bom tempo paradona. E aí eu me preparei para um concurso que ia ter na Unicamp. Eu já era formada, já fazia quase 10 anos que eu já tinha de formada. Eu me formei com 22... uns 8 anos de formada eu já tinha. E aí eu fui para a Unicamp fazer especialização em Educação Física Adaptada. Por quê? Não por conta do acidente, porque eu já tinha, na academia que eu trabalhava, alguns alunos com deficiência acabavam vindo. Você sabe, eu não tenho muito porquê. Eu sou complicado com os porquês. Eu fico pensando, por que eu fiz Educação Física? Eu não fui uma atleta, eu não fui esportista, só fui agitada, né? Como você pode ver. Até na fala tudo muito rápido. Aí eu gostava de esporte, e eu fui fazer magistério, a família inteira, todos os meus irmãos, todo mundo magistério. Eu fui para o magistério. Aí eu parei uma vez, nessa esquina aqui, era Maltônia aqui, eu parei, falei, formada, eu preciso fazer uma faculdade. Eu falava, gente, eu não posso ficar dentro de uma sala de aula, eu vou morrer e vou matar lá dentro. Então, eu falei, eu vou fazer Educação Física. E fui para a faculdade, fui para o bolão, fiz inscrição e fiz Educação Física. Não foi nada assim glamuroso, nossa, meu sonho, não. Graças a Deus, alguém me iluminou e eu fui para esse caminho, porque eu muito me encontrei. Será que foi de graça ou será que não era o karma da sua vida? O karma no bom sentido. Eu só não estava me enxergando. Nossa, eu sou muito feliz com a minha escolha, eu sou muito realizada, muito. E da Unicamp? Então, daí eu não tinha essa especialização e os alunos mais complicadinhos, alguém que não conseguia, acabava comigo. O pessoal falava, vai no horário da Denise, no horário da Denise. Eu falei, não, tem alguma coisa me chamando. Aí eu fui me especializar. E chegou na Unicamp, eu me formei em 89 e eu fui fazer a Unicamp em 95. Então, quer dizer, foi um bom tempo, né? Grande. E chegando lá, nesse mesmo concurso, eu encontrei a Romilda Roncoleta, minha irmã, minha parceira de Peama, né? E mais 2 professores, o Marcelo e o Glaudir. E nós passamos, enfim, começamos a fazer esse curso.
A Romilda, por outras questões, né? Ela tem uma filha com uma deficiência e ela queria buscar isso também. Aí, eu falo que o Pema nasceu na Anhanguera. O professor José Júlio Gavião de Almeida, que é daqui de Jundiaí, ele era doutor já na Unicamp, ele olhou para nós duas e falou assim, aí, vocês não vão fazer nada lá em Jundiaí, não? Vocês vão ficar aqui só estudando, não vão aplicar? Eu falei, mas o senhor que é o doutor aqui, você que tem que nos orientar. E foi aí que nós começamos a escrever o que hoje é o PEAMA. Então, nós colocamos no papel, com a super orientação de uma universidade como a Unicamp, sempre à frente do tempo, né? Hoje eu leio o que a gente escreveu lá em 95, falo, nossa, mas como eu sou boa, como que Você é a Romilda. Eu, a Romilda, e o Glaudir, e teve mais um professor que já tinha feito esse curso, que é o Carlos Magno, que é incrível também, mas ele é de outra cidade, ele é de Campo Limpo, e ele veio ajudar nessa escrita. E o pessoal pensa que é uma ONG ou alguma entidade. O que é o PEAMA? Então, o PEAMA, administrativamente. ele é um departamento da Unidade de Gestão de Esportes da Prefeitura de Jundiaí. Você é professora? Eu sou educadora, concursada na Prefeitura de Jundiaí. Nós somos educadores, trabalhamos para a Prefeitura, sou servidora pública. E falaram que você vai se aposentar? Está na hora, né? Mais ou menos, né? Então, a gente para só no papel, a gente continua dando... Deixou alguma criança? Eu acho que sim, porque... Mas, de novo, eu falo que as coisas como você disse, né? O grupo é um grupo tão bacana, é tão fácil trabalhar ali, porque o grupo, eu não sei se a gente é empolgado e acaba empolgando quem vem junto, que assim, eu falo para os meninos hoje que estão, eu falo, gente, eu posso aposentar agora, que ninguém vai nem lembrar de mim, assim. Você não vai conseguir aposentar. Mas assim... Você vai ficar deprê, esquece. Não vou. Vai. Não vou. A gente vai deixar você. Eu tenho tantos planos, tem tanta coisa acontecendo. A gente está fazendo um livro com as famílias, a gente tem uma reunião que a gente conversa um pouco com as famílias, né? A gente reúne, vamos falar de mãe, né? Não de filho, né? Vamos falar de mãe. Vamos ser um pouco mãe, não mãe daquela mulher, né? E aí a gente começou a conversar umas histórias incríveis, de muita tristeza também, de muita batalha, né? De ter que enfrentar, ter um filho com deficiência. Eu falei, gente, isso não pode ficar aqui nessa sala, vamos escrever um livro. Imagina, metida pra caramba, escrever livro. Já está rascunhando? A gente já está, elas já escreveram, a gente está organizando. Eu vou precisar de ajuda para publicar, mas eu já até sonhei com a noite de autógrafo já. Como é que chama? O que eu aprendi. Bom, o que eu aprendi. E psicologicamente, para você e para os alunos? Olha, piegas, mas eu tenho certeza que eu só aprendo, que eu ganho muito mais. Eles agradecem, assim. A gente trabalha muito com essa questão de gratidão. Quem vai para o esporte ali, fazer o esporte, vem de uma descrença. Como que pode? Imagina que o cego vai andar de bicicleta, imagina que o cadeirante vai conseguir, não sei o quê, vai dançar. Então, a gente tem uma coreografia que o cadeirante sai da cadeira, joga a cadeira para cima. Você desconstrói aquilo que você está acostumado a ver. Nossa, cadeirante não pode nem encostar, o cego, como que ele vai fazer? E a gente desconstrói isso. Então, as pessoas que chegam ali, por isso que eu agradeço muito os profissionais que preparam essas pessoas, fisioterapeutas, fonos, eu sou muito grata a essas pessoas, porque quando ele chega ali no esporte... Uma equipe, né? E quando ele chega no esporte, ele está pronto para... E ele quer estar ali. É mais gostoso. A gente trabalha com pessoas que querem estar ali, que entenderam já. Claro que tem histórias muito tristes, de pessoas que não conseguem se encontrar, mas normalmente, quando chega ali, é só direcionar. Quantos passaram por lá? O PEAMA já passaram mais de 1.500 alunos. São 27 anos, nós fizemos 27 anos esse ano. E aí já passaram 1.500 alunos. E assim, muitos passaram por quê? Saíram por quê? Voltaram, entende? Porque quando você se torna deficiente, meio que sua vida é arrancada, né? Claro, quando a pessoa tem... As pessoas que nascem, né, com a deficiência, tem todo um processo, mas a pessoa que se torna deficiente, ela meio que tem que se entender de novo, perde as relações, perde um pouco o contato com amigos, a família às vezes se afasta. É muito comum ouvir história de mães que o filho tem um autismo, por exemplo. Olha, vó que fala, eu não posso cuidar, eu tenho receio, não sei como fazer. Então, a rede fica muito fraca, não fica aquela rede que normalmente as pessoas têm. Então, eles acabam encontrando no esporte, através do que eles conseguem fazer ali. Bom, mas se ele consegue fazer isso, ele consegue fazer tal coisa também, e vai se descobrindo. Então, essa troca é muito legal, essa construção de apoio. Quando você fala psicologicamente, para todo mundo é muito legal, mesmo o perder, o ganhar, enfim. E para o aluno?
Então, os relatos que chegam, né? A mesma coisa que você falou, pessoalmente, eu não acredito que eles mintam, não. Eu percebo assim, como todo mundo, né? Tristezas, alegrias, mas eu percebo que eles se empoderam, que eles passam, porque historicamente a pessoa com deficiência, há muito pouco tempo atrás, ela era excluída, realmente Sim. totalmente Relegado ao presa. segundo A plano. própria família tinha vergonha de falar. Então, é uma história longa, né? E aí, quando ele vai se descobrindo, ele passa a ser. Eu tinha um aluno, ele faleceu. Ele corria São Silvestre, ele corria 10 quilômetros. Ele chegava com a medalha, os irmãos dele tudo tiravam um saco, falavam: Ah, você comprou, não pode ser, você não dá conta, como é que você faz isso? E aí, claro, na brincadeira, mas a família passa a respeitar, para se entender. E aí a sociedade para se entender, e aí vai Você fazendo vai um ampliando o boom. leque de Não, é entendimento. possível sim. É capaz, e tem muitas possibilidades. Tem muitas dificuldades. O meu atleta lá, que é campeão de uma modalidade do atletismo que chama clube, que ele é tetraplégico. Ele tem pouquíssimos movimentos. Então, ele é campeão brasileiro da Como é que é essa modalidade. modalidade? O clube é como se fosse um bastão de boliche, porque ele não tem, ele não consegue lançar, né? Então, ele joga, ele só lança com a limitação, porque o tetraplégico tem a lesão em tudo. Ele não consegue, por exemplo, ir numa loja comprar, se não tiver acessibilidade, ele não consegue entrar numa loja e comprar. Então, assim, como que uma pessoa que é campeã brasileira não consegue ir até uma loja comprar uma camiseta? Então, esse tipo de... a nossa estrutura, e eu não digo de Jundiaí, eu digo do mundo. Eu falo assim que um cego, ele é mais cego no Brasil do que ele é na Alemanha, por exemplo. Um deficiente físico, um cadeirante, ele é mais cadeirante Sim. aqui do que ele é em outros países. Claro, esses países passaram por guerra, foram reconstruídos, e graças a Deus nós não passamos por uma guerra. Então, a Você acha que nossa... isso é culpa de quem? A gente não ter tido essa evolução. Eu acho que a gente está pagando uma conta. Eu falo que a inclusão, né? Eu falo que a inclusão é um caminho sem volta, é como a escravidão. A escravidão foi abolida, só que até hoje você liga a TV, é trabalho escravo, não sei aonde. Então, assim, muito se evoluiu. E a inclusão é um caminho sem volta. Então, as pessoas vão ter que entender que os direitos são iguais, inclusive a pessoa com deficiência ela tem que entender isso, ela tem que perceber e brigar pelos seus direitos. Então, que ela tem o direito de estar ali, é mais caro ser deficiente, é muito mais caro. Para o poder público, é mais caro ter Um dar o aluno. apoio para essa pessoa com deficiência. Mas isso é um fato. Isso não faz dela uma pessoa menor, ou melhor, ou maior, ou pior, nada disso. É uma questão de direitos. É a equidade, né? Você não pode dar a mesma coisa para duas pessoas diferentes. A gente dá as coisas conforme a necessidade de cada um. Então, a necessidade daquela pessoa é diferente da necessidade. Aquelas casas, você vai fazer casas populares, a casa do cadeirante ela tem que ter uma Adaptada. metragem diferente. Isso é mais caro, mas ele tem todo o direito de estar ali. Então, esse direito que a E como gente... o poder público enxerga isso? Olha, a gente teve muita felicidade. Desde que o PEAMA começou, lá atrás, eu lembro que eu e a Romilda, a gente sempre fala isso, né? A gente chegava na sala, porque ninguém sabia, não existia, não chamava PEAMA, né? Aquelas duas lá estão querendo inventar moda. A gente fala assim, que eu acho que os gestores da época falavam, isso não vai dar nada, deixa elas brincar de dar aula. A primeira modalidade do PEAMA foi o tênis, São né? 27 anos já. A primeira modalidade foi o tênis. Então, a gente tinha uns 2, 3 alunos. Deixa eu pegar da carga horária dela. Não, estou brincando, né? Porque eu acho que as pessoas não conheciam, né? Não Novidade, entendiam. né? Há 30 anos atrás, né? E aí foi, agora a gente quer um horarinho na natação, agora a gente quer um horarinho E foi indo. E hoje, assim, há muito tempo, mas eu digo do Miguel, Luiz Fernando, todo esse grupo, eles sempre nos olharam com muita atenção, com muito cuidado, a gente conversa, a gente tem, assim, a gente Apoio. avança, apoio. E eu sempre achei também que a iniciativa privada também tem que fazer parte disso. É muito comum a gente ouvir assim, mas é da prefeitura, para que eu vou ajudar? Eu já pago imposto. Eu falo, não é A assim que prefeitura funciona. tem limitação, né, também. Claro, tem muitas O que é necessidades. a iniciativa privada pode ajudar? Olha, claro, com dinheiro, né? Claro, a gente sempre precisa E pode para haver poder doações? Como é administrar. que funciona? Sim, dá para, né? A gente tem toda uma questão de, a gente tem, né, em Jundiaí, uma cidade tão grande, né? A gente tem a gente tinha, né, dois grandes patrocinadores, a Cerezer e a Gebran. A Gebran foi vendida, mudou, mas assim, o Chico, quando eu cheguei para falar com ele, Gebran, a gente está começando um projeto, a gente precisa de apoio, ele vai, faz, daquele jeito. Quem conhece o Ele Chico era, né?
É maravilhoso, assim, ele ensinou muito. E por que as outras não? Temos aqui a Coca, a Ambev, a não sei o que lá. Então, hoje está tudo muito atrelado às questões da lei de incentivo ao esporte, que é legal, é bem bacana. E a gente está trabalhando nisso, mas Tem alguma lei de incentivo? não, não temos nenhuma, Nada, mas nada. já estamos caminhando para isso. E a prefeitura também, a gente é bem pidão, né? Então, como eu falei, como eles nos escutam sempre, eles têm trabalhado também em alguma forma de aumentar esse atendimento. Nós acabamos de receber 2 professores novos, 2 educadores novos da prefeitura. Especializados? Eles não são especializados, mas eu procuro dizer assim, a pessoa tem que ter vontade. É isso que eu ia falar, com vontade, pelo menos. Porque assim, eu não ensino um cego a nadar, eu ensino natação. Ah, essa pessoa não enxerga, o que eu tenho que fazer para resolver? Adaptar. E eu acho que isso é com todo mundo. Não é só com a Mas pessoa. precisa ter empatia, precisa ter envolvimento, né? Eu acho que tem que ter Você não vontade. pode ser o profissional de educação física, você tem que ter um pouco a mais, né? Eu acho que tem que ter vontade. Eu acho que tudo que você faz com vontade, você faz bem feito. Eu tenho professores ali que, quando vieram para o PEAMA, não trabalhavam na área, não eram dessa área. Eu fui lá, eu, Romildo, a gente foi se especializar. Tudo. Tem pessoas que não vieram especializadas e dão show hoje, estão muito melhor que a gente, assim, no sentido de entenderam e foram se aprofundar. Então, por isso que eu falo que o que move a pessoa é o propósito e a vontade. Se ela tiver propósito, vontade. E uma equipe, né? Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. A equipe que a gente trabalha é muito legal. O pessoal tem muita vontade, são criativos demais. Eu olho para o César, que é meu diretor, e falo, esse pessoal tem muita ideia. Dele falar, adivinha, né? A gente tem muita ideia. A gente, imagina, levou... Quantos vocês são? Olha, hoje da prefeitura nós somos em 13, e aí tem o aluguel de bicicletas do Parque da Cidade, a renda vem para o PEAMA também. Então, ali a gente consegue pagar, porque, por exemplo, eu tenho dança, capoeira, que eu não preciso ter 40 horas desse profissional lá. Então, eu pago separadamente esse profissional de uma forma, através desse dinheiro que vem do aluguel de bicicleta. Então, quem aluga bicicleta no Parque da Cidade está ajudando a gente. Dá conta? Não, a fila de espera a gente tem hoje, frequentando 350 alunos. A gente tem uma lista de espera de umas 400 pessoas, pelo menos. E como ampliar isso? Então, a princípio, a gente é aumentando recursos humanos, que é caro. A gente sabe que é difícil o recurso humano, porque não é só o pagamento do professor, todos os encargos, tudo. Tem toda a parte operacional. Mas tem demanda, a demanda é essa. A prefeitura tem feito esse estudo para ver como pode aportar alguma verba, alguma coisa, além da contratação, né, dos educadores. É possível. Onde vocês atendem? Então, hoje a gente está no Bolão, no Parque da Cidade. No Parque da Cidade tem o ciclismo e a náutica. E no Benedito de Lima, com um projeto também que é muito querido, que é a GR Unificada, que a gente fala. Então, as meninas do PEAMA fazem a ginástica rítmica e tem a GR da cidade, a ginástica rítmica da cidade. E tem 2 dias da semana que elas se encontram para fazer junto, que é o caminho, é o que a gente acredita. Hoje, por que a gente não faz isso nas outras modalidades? Porque eu vou estar tirando a vaga de alguém com deficiência. Então, se eu chamar uma pessoa para andar de bicicleta, ensinar a pessoa a andar de bicicleta, no meu horário lá do PEAMA, eu estou deixando de atender uma pessoa com deficiência. O dia que eu zerar a lista de espera é o meu próximo passo. A gente tem um projeto que está começando agora no Parque da Cidade, que é Aprendendo a Pedalar. Então, hoje, o aluno do PEAMA, ele entra, ele aprende a pedalar, seja, como eu falei para você, na rodinha, ou enfim, que ele consiga atingir a autonomia, e ele fica. Eu tenho a iniciação, o aperfeiçoamento, o treinamento, até chegar a fazer essas viagens que a gente faz. A gente vai de Jundiaí a Louveira, sempre com guia, esquema de segurança. Em 7 anos, a gente teve, 3 acidentes assim, mais complicadinhos, mas está todo mundo bem, está todo mundo para contar a história, nada de grave. Imagina, a gente trabalha numa piscina de 2 metros de profundidade. Então, assim, a gente trabalha muito com segurança, com muito cuidado. E aí, esse projeto, ele ensina a andar de bicicleta, só que daí ele fala, agora você aprendeu, você tem que ir embora. É uma alça que a gente está criando ali do PEAMA. E pode se inscrever qualquer pessoa com deficiência e sem deficiência. E a nossa surpresa é que apareceram pessoas com deficiência e sem deficiência. Era o nosso propósito, a gente não sabia se ia dar certo. A gente abriu as inscrições, apareceu todas as pessoas, várias idades. Então, é muito comum hoje criança que não sabe andar de bicicleta, né? Por conta de rua, de segurança. A gente... Conta de videogame, conta de celular. Não quer, né? E aí a gente está começando aí... Esse é bem novinho, saiu do forno. Como é que é o público? Como é que eles se encaixam no PEAMA ou se inscrevem?
Para chegar hoje no PEAMA, também é uma notícia fresquinha, essa que eu vou te dar, saiu na imprensa oficial de hoje. A primeira vez nesses 27 anos que foi feito um sorteio. Quem tinha interesse em ingressar no PEAMA se inscreveu, teve um prazo aí de 20 dias para se inscrever, e aí foram sorteados o número de pessoas que a gente consegue atender. Só educadores? Não, estou falando dos alunos. Dos alunos, tá. Desculpa, a chegada dos alunos é assim. Então, o aluno ele fez essa inscrição, foi sorteado, e aí ele vai começar a fazer parte do PEAMA. Quantas vagas? Então, foram 50 vagas para a entrevista. A gente vai fazer, uma entrevista que a gente fala, é uma forma que a gente recebe a pessoa, porque muita gente chega ali, tem a deficiência, mas nem sabe. Hoje nós temos 16 modalidades. Muitos falam, eu quero aprender a nadar. E aí a natação realmente é o que tem mais fila de espera. Eu falo, olha, a gente tem karatê, a gente tem dança, a gente tem bicicleta. Então, às vezes, eles se encantam com uma outra modalidade e acaba descobrindo, porque uma angústia que eu sempre tive, desde lá de trás, era assim, o deficiente ele não tem que fazer o que eu quero, ele tem que fazer o que ele quer. Se ele quer andar de bicicleta, não é porque o médico falou, porque a mãe falou, porque todo mundo falou que ele tem que nadar. Nadar é super legal, eu sou da natação, amo a natação, mas ele tem que escolher. E a pessoa com deficiência, por muito tempo, não tinha voz, ela não tinha escolha. Ela tinha que fazer o que tinha. Então, muitas pessoas falam assim para mim, mas você tem lista de espera? Tira umas modalidades e dá só aula de natação que a fila vai andar. Eu falo, eu vou estar tirando o princípio básico dele poder escolher. Então, você sabe velejar? Não sei, você sabe velejar? Estou perguntando para você, Paulo. Não. Então, eu tenho um aluno cego que veleja. É difícil, é complicado, ele vai precisar sempre de um apoio. Um guia. Então, ele veleja sozinho no barco, o guia vai, às vezes, de caiaque do lado, apitando, porque, claro, é uma adaptação. Né? Mas ele veleja sozinho, ele sabe hora de virar, hora de dar o bordo, Ele sabe, ele já entendeu. Quando que isso podia acontecer? Senão ele ia estar só nadando lá. Então, é uma briga isso, porque a gente entende que tem a demanda, mas ter a escolha, para quem não podia nem sair de casa, poder chegar e falar, eu quero dançar e quero nadar. Isso, para mim, é o melhor de todos. Desses 50, são peneirados ou 50 vão ser chamados? Os 50 vão ser chamados. Se ele escolher, se um desses 50 falar assim, eu quero só natação, ele vai entrar numa lista de espera. Ele vai estar ali esperando, mas ele vai ter uma lista de espera. Se ele escolher uma outra modalidade que tem uma flexibilidade maior, um número maior de alunos, a gente tem uma piscina que está sendo construída que é mais rasa. A gente trabalha numa de 2 metros. Então, praticamente é um aluno, quando não sabe nadar, um aluno para um professor. Quando ele não sabe nadar. Daí, quando ele passa de nível, que ele começa a nadar sozinho, aí são turmas. Sempre, né? Com essa profundidade? Sempre com essa profundidade. É lá no Bolão? É lá no Bolão, é a piscina nossa de 50 metros. E agora está sendo construída uma piscina adaptada, vai ficar incrível. Vai ter acessibilidade, vai ter... Onde vai ser? Do lado, porque aquele complexo ali, onde tem a piscina de 50, que é do lado da Festa da Uva, já era a ideia inicial, há 50 anos atrás, era ter uma piscina menor, só de saltos ali, como tem em São Paulo, no Centro Olímpico. Só que nunca foi feita essa piscina. E agora a gente conseguiu, né? Essa piscina foi construída adaptada, ela chama piscina adaptada. As outras pessoas, claro, vão poder usar. Tem todo um regramento. Né? Sim, mas todas as pessoas vão poder usar. A iniciação da população pode ser ali também. Mas, especificamente, foi assim, a gente que conseguiu essa verba, enfim, junto ao governo, Governo federal e estadual ajuda? Ajuda com a lei de incentivo. E a gente já teve, há alguns anos atrás, um projeto que também era que eles pagavam o professor, mas era contrato direto com o governo federal. Dava material, era um projeto, chamava Clube Escolar Paralímpico. Que eles queriam incentivar pessoas da faixa escolar a praticar esporte. O governo federal, enfim, o Ministério do Esporte sempre teve esse olhar. O Brasil, na questão paralímpica, ele é incrível, ele ganha muito mais medalha. Mas eles ajudam ainda? Ajudam, então, não com este projeto, mas existem vários incentivos, com todas as mudanças a gente sempre passa uns perrengues aí, mas normalmente tem muito projeto. O que a gente precisa, quando você fala o que a gente precisa, eu falo que a gente precisa, talvez, de alguém pensando nisso, porque, graças a Deus, nós somos muito bons dando aula, fazendo essa parte. Então, ter alguém pensando, alguém cuidando dessa parte. Hoje existem escritórios, empresas que só fazem isso, escrevem a lei de incentivo. Mas custa bastante. Se eles falassem assim, a gente vai ganhar 10% do valor que vier, pode levar até 50%, eu não tinha nada. É lucro, né? Mas hoje, assim, você tem que ter uma verba para investir nesses projetos, correndo o risco de não ser aprovado. Então, a gente acaba dando um passinho mais
mas devagar. Tem gente que vive disso, né? A gente, como tem o poder público que sempre dá esse apoio, tudo, a gente vai levando. O problema é que a clientela, né, é muito maior do que vocês podem aceitar, né? E graças a Deus só aumenta, porque se alguém não acreditava, ele passa a acreditar. E aí, 400 pessoas ali você espera, tem nem 350. O público é só Jundiaí ou Jundiaí região? até esse sorteio, a gente atendeu sempre Jundiaí região. A gente já chegou a atender 17 cidades. A gente tinha um rapaz que vinha para lá de Campinas, não lembro o nome da cidade, sei lá, ele vinha para fazer caiaque, porque ele era cadeirante e o sonho dele era fazer caiaque. Então, a esposa vinha com o carro até aqui, o dia que tinha aula de caiaque. Então, tem algumas cidades que não tem. Agora, uma outra meta nossa, que também me dá muita alegria, e por isso que eu falo que eu posso aposentar tranquilo, porque eu cheguei nesse ponto, a gente tem levado o PEAMA para outras cidades, mas assim, a gente chega na cidade, olha, a gente tem um projeto que é da prefeitura, que dá certo, vocês querem ouvir? Então, hoje, aqui no nosso entorno, Itupeva tem um projeto bem legal, Vinhedo tem um projeto legal, a gente foi na prefeitura de Vinhedo conversar. Já tá eficaz ou ainda estão pensando? É projeto ainda? Não dá para... Já está acontecendo, mas, por exemplo, o PEAMA tem 16 modalidades. Esse rapaz que veio para lá de Campinas, ele veio porque ele queria fazer caiaque. Então, não é toda cidade que tem essa estrutura. Hoje a gente tem caiaque, hoje a gente tem as bicicletas. Você vai numa aula de bicicleta nossa, aliás, convido todo mundo a ir conhecer as atividades, é muito legal. Então, você vai na nossa sala de bicicleta, eu tenho adaptações que você fala, meu Deus, como que é isso? Então, uma pessoa que amputou a perna, ela quer pedalar na bicicleta sem rodinha, então a gente vai e cria um pedal que segura, que adapta, ou então a pessoa tetraplégica vai pedalar na handbike. Então, a gente estuda as possibilidades. O aluno chega e a gente fala, opa, como nós vamos fazer? Quais são as modalidades? Você falou de bicicleta. São 16 modalidades, vamos ver, hein? Atletismo, natação, bocha, capoeira, ginástica rítmica, tênis, né, que foi a primeira modalidade, goalball, que é um esporte específico só para deficiente visual, caminhada, corrida de rua, bicicleta, o ciclismo, agora já não sei o que eu falei, as atividades náuticas, dança, capoeira, eu já falei, eu tenho uma cola, depois eu perdi minha cola. São 16. Já falei 16? Não, falou 11. Mas são 16. Mas não, são 16, gente. Eu garanto que são 16. Próximos passos. Então, eu acho que os próximos passos... Tirando a aposentadoria. Os próximos passos são o PEAMA para Todos, que é uma forma de ensinar. A gente desenvolveu, e aí sem falsa modéstia, eu falo a gente, porque eu falo que o grupo é incrível, porque é mesmo. A gente desenvolveu metodologias de ensinar a pessoa com deficiência a andar de bicicleta, a nadar, a velejar, que qualquer pessoa pode se adaptar. Então, a gente desenvolveu uma metodologia que todas as pessoas aprendem, não só a pessoa com deficiência. Então, por conta da pessoa com deficiência ter uma exigência maior, diferente, tudo que a gente faz ali, a gente pode aplicar para qualquer pessoa. Então, o PEAMA para Todos é um querido, né? Porque a gente vai ensinar e aí a pessoa não vai ficar. Porque a pessoa sem deficiência ela tem outros caminhos, a pessoa com deficiência ainda não tem. Se a gente fala para a pessoa, agora você aprendeu, pode ir embora, talvez ela nunca mais pedale. Talvez ela nunca se sinta pertencente. A gente ainda está no processo da inclusão, né? Talvez ele não use os espaços como ele deveria. Então, a gente ainda retém, né? Retém. O aluno quer ficar e a gente vai tendo, então, adaptação, iniciação, aperfeiçoamento e até a pessoa praticar pela prática mesmo. Então, esse é um projeto, e o outro é levar para o maior número de cidades, porque, pensa, são 16 cidades no entorno. A gente tem aluno de Franco da Rocha, eu tenho um aluno deficiente visual que sai de Franco da Rocha, pega trem, pega ônibus para chegar no Bolão, e você fala, meu Deus, eu tenho que atender essa pessoa, eu tenho que dar aula para essa pessoa. E aí, esse ano, por conta desse sorteio, a gente limitou só para pessoas de Jundiaí. Porque essas pessoas que estão na lista, muitas vezes não são da cidade, né? E aí a gente entendeu que era uma forma de... Você falou que você tem levado o programa para outras cidades. As cidades vêm procurar? Vem, muito saber legal. O que é o vem. Valinhos agora também. O Valinhos foi tão legal, porque são, inclusive, um dos meus professores da Unicamp, que estava implantando, ele é de Valinhos, ele quis implantar, chamou a gente. Então, ele traz os professores dele para aprender com a gente, porque não existe essa vaidade, muito pelo contrário. A gente quer mais que bombe, né? E aí, no dia da aula inaugural, ele convidou a gente, convidou o César, porque ele falou, olha, ainda ele anunciou lá, imagina, um doutor da Unicamp, uma pessoa, uma sumidade, para mim, um ídolo.
Ele falou assim, nós estamos copiando o PEAMA. Eu falei, nossa, que legal, né? Porque é isso que a gente quer. Não ficou igual, eles não têm 16 modalidades, eles não têm 27 anos de expertise, mas eles estão caminhando. Então, Vinhedo, Valinhos, Itupeva, essas cidades todas já estão se mobilizando. O pessoal de Limeira veio aqui aprender a questão da bicicleta, fizemos... A gente abre as portas, a gente convida, vem para os festivais, a gente promove muito festival das habilidades. Então, festival de ciclismo. Então, o menino vem lá de outra cidade, Campinas, Campo Limpo, né, aprender a andar, a fazer uma competição de bicicleta de rodinha. Porque isso é um incentivo, e aí troca, tem troca. Títulos. A gente tem muitos. E a gente não foca nisso, né? A gente Não, tem... mas é importante. Então, porque foi uma batalha de 27 anos, né? Então, Paulo, mas você sabe que é engraçado? Porque assim, a gente entende também assim, enquanto poder público, enquanto servidora pública, eu acho que eu tenho que atender ao maior número de pessoas. No Comitê Paralímpico, que é em São Paulo também, a gente tem atletas, a gente tem um atleta que é nosso atleta de pequenininho, ele entrou com 5 anos no PEAMA, fez tudo, nadou, andou de bicicleta, tudo. Está com 20, ele foi o primeiro brasileiro, ele é deficiente físico. Ele foi o primeiro brasileiro, não deficiente, a ganhar uma medalha na neve. É um esporte que chama Ski Cross Country. A gente não tem no PEAMA, mas o pessoal... Temos neve ainda também, Então, né? mas olha que legal, olha que legal. Os caras viram eles treinando, competindo, chegaram aqui e falaram assim, então... a Confederação Brasileira de Esporte na Neve tem dinheiro, é um esporte de elite, tem muito dinheiro. E a gente tinha um atleta. Eles falavam assim, então, a gente quer treinar o atleta. A gente falava, pode treinar. Não, você não está entendendo. A gente vai tirar ele de você e falar, pode levar. Porque enquanto prefeitura, hoje ele conhece, acho que ele deve conhecer uns 10 países através do esporte. Então, quem sou eu para falar ele é meu, ele vai ficar competindo aqui? E as pessoas, às vezes, não entendem isso, elas falam... A gente não fala do título pelo vencimento em si, mas por mostrar o PEAMA para um monte de gente que existe esse tipo de situação. É o espelho, né? Até para os próprios atletas falarem, quero chegar lá, também quero um dia estar lá, né? E saber que é possível. É o único do Estado? O PEAMA? Essa mais antigo. Esses outros são recém-formados. Eu escuto muito, por exemplo, a gente tem professores lá, que é a Tereza Leitão. A Tereza Leitão é professora de tênis, começou lá no PEAMA, o tênis, e hoje ela é referência mundial. Nesses jogos que eu estou indo como técnica, ela é a dona do negócio todo, ela organiza os jogos internacionalmente. A gente tem o Alessandro Tozin, que é do Comitê Paralímpico, ele foi 4 vezes campeão, ganhou 3 Paralimpíadas, ouro, prata e bronze, com o time de goalball, não daqui de Jundiaí, ele é daqui de Jundiaí. Foi nosso estagiário, foi galgando, chegou lá. Ele já foi escolhido 5 vezes o melhor técnico do Brasil. Enfim, ele tem... são pessoas assim, com uma carga riquíssima de viajaram o mundo. E eles falam que como o PEAMA não tem. Não tem assim, porque a gente tem características muito específicas. A gente é só esporte, normalmente as instituições têm outros profissionais, a gente oferece vários esportes, a gente é prefeitura. Então, as características do PEAMA, ele foi muito inovador. Eu sou muito grata, eu nunca imaginei na minha vida, eu nunca planejei, né? Mas saber que a gente fez uma coisa tão inovadora, é tão legal, é tão bacana, e eu tenho certeza que enfim, inspiração, né? A gente é só instrumento mesmo, porque... Um pouco de inspiração e muita expiração. Né? Muito tem que ralar, né? A gente falou de aposentadoria. Planos, livro. O livro... Crias que você deixa. O livro não é meu, né? O livro só estou organizando, só Mas tem a ver, né? a cutucadora, né? Tem a ver com... Meu marido fala que eu invento uma moda. Ele fala, qual moda você vai São inventar mães agora? de atletas. São mães de alunos, né? Atletas e alunos que que escreveram o que elas aprenderam sendo mãe dessas pessoas. Então, tem histórias incríveis, histórias lindas. E aí a gente está juntando. Aí vieram 2 pessoas que são muito... Assim, sozinha eu não ia conseguir organizar, fazer correção. Então, tem a Cleide Papes, que é uma escritora daqui de Jundiaí, muito legal, e a Márcia, elas estão me ajudando nessa questão da organização. Vai ficar lindo, vai ficar... Deixou crias lá? Mas não vai conseguir se afastar, né? Eu acho que não. A Romilda, bandida, aposentou e ela ficou bem... Ela conseguiu fazer o ano sabático dela. Eu vou dar uma parte aqui. O Douglas, esposo da Romilda, foi uma das primeiras pessoas a me receber quando eu cheguei aqui em Jundiaí. Ai, que legal. Você chega de paraquedas aqui, né? Estou há 33 anos, então eu tenho um grande carinho por eles.
São uns queridos. E a Romilda conseguiu, eu achava que não, ela conseguiu. Ela conseguiu, mas ela tá indo correr lá no PEAMA, ela é guia voluntária de uma aluna com com deficiência Nunca, visual. Né? É difícil afastar, mas eu acho que a gente tem que sair para deixar a coisa fluir também, né? Se a gente vai falar, não é eterno, eu acredito que eu contribuí, Vamos posso. ver com o tempo, né? Você sai, mas não sai muito, né? Quando você está envolvido, você não consegue. Não adianta Mas desligar. eu acho que a gente tem que ter planos. Eu sou muito inquieta. Eu falo que o PEMA tem 16 modalidades, um pouquinho por essa coisa. Bom, eu participei de todos, eu consegui de todos, mesmo porque eu não tinha muita habilidade. Eu corri uma São Silvestre, para você ter uma ideia. Daí já larguei a modalidade, já que nem aquela criança que brinca um pouquinho já quer outro. Eu sei. Então, eu sou super incomodada. Então, eu já quero coisa nova, já quero buscar. Aí, quando eu dei esse tempo, né, que eu falei, não, vou sair dos esportes, que veio essa história de escrever livro, de escrever não sei o quê. Então, a gente parte. Então, eu acho que moda eu vou inventar, mas... Uma história emocionante desses 27 anos. Que mais te mexeu? São tantas, né? Eu falo que essa pergunta, para mim, é tão difícil, porque... Vai ter que achar uma resposta. Porque, assim, eu escuto muitas coisas que eu não sei se eu quero acreditar, mas assim, que as pessoas que se transformaram. Eu tive uma aluna que também faleceu no final do ano, e ela falava assim para mim, ela era deficiente visual, ela tinha, imagina a história, ela tinha 40 anos quando ela perdeu a visão. Trabalhava, casada, tinha filho, e como é comum, o marido vai embora, os filhos já estavam casados, aposentou por invalidez, estava ela trancada num quarto. Sozinha num quarto. Aí, enfim, toda uma história, ela chegou lá com a gente. E aí era uma negra, maravilhosa, grande, assim, bonita. Eu apresentava ela para as pessoas, ela falava que eu era sucessora dela. Eu falava assim, Catarina, mas como sucessora? Sucessora é quem sucede. Não, você é a causadora do meu sucesso. E ela falava, porque eu só estou aqui. Ela falava, porque você está aqui. Eu falava, não, você está aqui porque você teve vontade de sair de casa, de vir. Então, isso é muito comum de ouvir. Famílias que vêm falar, olha, não queria sair de casa. Não... Então, assim, eu acho que ir para a vida, né? Eu acho que sair de casa e ir para a vida. Cada um que eu vejo falando, eu não vou vir mais aqui treinar porque eu resolvi voltar a estudar. Isso me emociona muito, porque... Vai chorar que eu choro fácil. Porque o esporte, ele é incrível, ele é minha ferramenta, é maravilhoso, mas ele é o caminho. É o caminho para empoderar. É o caminho para empoderar. Então, o esporte é bacana, questão de saúde, né? Tem que fazer sempre, tem que manter. Mas eu acho que essa questão de envolver, de mostrar que é capaz. É um tema pesado, mas quantos suicídios não se reverberou ou não se deixou de lado diante disso tudo, né? Sim. Quantas pessoas tiradas desse... E pessoas já falaram isso para mim, inclusive. Alunos que já falaram. Fora os que não falam, é subnotificado. É subnotificado. Porque é complicado. Porque, assim, Paula, é muito complicado, assim. Imagina, a gente, às vezes, eu tô aqui, 60 anos, o joelho dói, a minha música atual é aquela se os meus joelhos não doessem mais. Eu tô ajeitando minha perna com a meia hora. Aí daqui a pouco é a coluna, eu ligo pro médico e falo, então, doutor, aí dá uma vontade, dá uma tristeza, fala, não vou dar conta, não quero mais. Imagina uma pessoa que perde um membro, uma pessoa que realmente tem que mudar totalmente, não passa a não enxergar. Eu acho que, assim, são realmente... Eu não gosto de usar a palavra guerreiro, superação, porque você não supera a deficiência. Você não supera a deficiência. Aprende a lidar com ela. A pessoa é cega, ela vai continuar cega. Superar é quando você não tem mais aquilo. Então, ela não supera, ninguém supera a deficiência. Mas você se supera. Você deixa de não querer mais viver ou não querer mais acreditar em você e passa... Sair daquele mundo, né? Isso. Então, isso é superação. Essa superação... Não, mas você percebe a importância até espiritual disso daí? Eu sou espiritualista, né? Até espiritual dessa sina, desse karma bom que você tem, de poder abrir uma porta, a sua equipe também, para essas pessoas saírem desse mundo tão... O mundo já é complicado, imagina para essas pessoas. Então, espiritualmente, é uma evolução também, né? Não tenho dúvida disso. Eu procuro não levar para esse lado. Eu sempre brinco e falo assim, a pessoa fala, como você é boa. Agora eu falo, não, gente, eu ganho salário para fazer isso. Eu só estou fazendo direitinho, estou recebendo honestamente, eu não estou lesando o contribuinte, eu falo, porque a gente está fazendo uma entrega. Mas, assim, eu sou muito grata de poder fazer uma coisa que eu gosto tanto, fazer do meu trabalho uma coisa que me envolve todo mundo. Coitado, marido, filha, entra todo mundo na jogada. Coitados. Meus amigos falam, você não tem dó deles? Eu falo, tem um pouquinho, mas... Passa logo, passa né? rápido. Já põe todo mundo para trabalhar. Você é pilhada também, você deve acelerar o povo lá, né?
pessoal fala, deixa. A minha filha fala assim, deu 5 minutos. Pai, vamos sair que deu 5 minutos. Ela vai pedir alguma coisa pra gente. Dá um recado ali para nossa Câmara da Verdade, que nem falava o Clodovil. O que você fala Aquela do ali. peão? No meio, aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, eu falo que eu não, acho que eu não... Que vergonha. Você, viu, você é uma pessoa que ajuda muitas pessoas a saírem daquele mundo que está fechado para eles. Eu acho que... Ali, ó. Eu acho que eu... Ai, não sei se eu tenho uma coisa para falar. Eu acho que eu sou... verdade. Eu acho que eu sou fake, assim, eu não sou... Eu acho que eu só fui muito abençoada de estar no lugar certo, com as pessoas certas, e deixei ir. Eu nunca tive muita... eu acho que essa história não é minha, a história do Pema não é minha. Ela é construída a muitas mãos, eu tenho muita gratidão, eu sou muito agradecida por ter tido a oportunidade de estar aqui. Então, eu acho que a palavra é gratidão, que as pessoas consigam entender. Então, rapidinho, tá? Juro que eu vou cortar. Quando a Glória Maria faleceu agora, eu estava vendo umas reportagens dela, ela falou uma coisa que me tocou tanto, porque as pessoas falam assim, por que eu? E ela falou, por que não eu? O que eu tenho de mais? O que eu sou diferente das outras pessoas? Por que não comigo? Quando ela teve o câncer. E é isso que eu procuro falar para alguns alunos. Por que não você? Você não é vítima, assim, claro. Né? Eu não estou romantizando, falando, imagina, você perdeu a perna. Né? Claro que é muito duro, é muito difícil, perdeu a visão. Não estou romantizando, é muito duro. Mas por que não você? Podia ter sido eu realmente, pode ser qualquer pessoa. A deficiência ela é muito próxima da nossa realidade. A gente está sujeito um filho, a gente, a qualquer momento. Então, lidar com isso, lidar com essa esperança é muito legal. Então, eu não sei se eu tenho uma mensagem, mas eu tenho que agradecer a todo mundo que confiou em mim e que me levou junto. Eu falo que só fui junto, eu só sou facinho de junto. Não existe coincidências na vida. Se você está nessa seara, nessa senda aí, é porque era para ser você. Não é o porquê não eu, é porque tem que ser você. Eu queria falar aqui, pessoal, falei em outra entrevista nossa, e tenho Criança Esperança, acho legal, bacana, mas se tiver que ajudar, ajude Peama, ajude entidades de Jundiaí, ajude as pessoas que estão próximas, precisa do incentivo, seja financeiro, a prefeitura faz, o executivo faz, mas tem limitação orçamentária. Então, você que viu essa entrevista, ajude Jundiaí. Denise, orgulho. E não é papo de político, não. Obrigado. Obrigada, Obrigado muito você. obrigada. Valeu.